Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto e hoje vamos falar sobre produção de sementes em mudas, tá? É, Antes de mais nada, pessoal, vale ressaltar para vocês que produção de mudas e semente é uma ciência muito grande, muito ampla, cheia de detalhes, né? É, Diferenciações e tudo mais. Então eu tentei fazer uma aula para vocês bem resumida, tá? Vai ter material complementar para vocês, né? Então, para vocês buscar o conhecimento em cima disso aí, tá? Então, eu tentei falar dos pontos principais, tá certo? Então, ser grão ou ser semente? Eis a questão. Ou ser ou não ser, eis a questão. Qual que é a diferença de grão e semente? Vocês sabem? Bem, a diferença, pessoal, ela está principalmente no que o homem, né? Ele diferencia para que vai usar, né? Então, não tem diferença nenhuma, né? É só questão de terminologia, tá? Grão e semente é a mesma coisa. Só que a gente fala que é semente, aquela que é preparada, né? Ela tem um cultivo todo especial, todo uma requinte no seu cultivo para que ela seja utilizada para o meio de propagação, né? No caso da semente, a gente fala por meios sexuais, né? Formação de gametas. E o grão é aquele que é utilizado para alimentação, tanto humana como animal, né, de animais, e ele não serve para ser cultivado, ou seja, não serve para ser propagado, tá? Então essa é a diferença. Então no Brasil a gente tem alguns pontos importantes que vale falar, né, que é a Lei 10.711, sancionada em 5 de agosto de 2003, que regulamenta pelo decreto 5153 de 23 de 2004, que institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas no Brasil. Então, a partir disso, a gente começa a ter o quê? Um certo cuidado, né? Professor, mas por que isso é importante, essa parte legal, né? Pessoal, para evitar que a gente compre gato por lebre, né? Não tem esse ditado? Que a gente começa a adquirir coisas de qualidade, padronizadas, com níveis tecnológicos para garantir o quê? A produtividade e a produção, tá? Em 2 de junho de 2005, foi publicada a Instrução Normativa número 9, que aprovou as normas para a produção, comercialização e utilização de sementes válidas para todo o território nacional. Tá? Essa legislação visa assegurar a identidade genética e a qualidade das sementes utilizadas pelo agricultor brasileiro. No Brasil, pessoal, eu ainda acho que eles são pouco severos, acho que tinham que ser mais severos. Tá? Por quê? Primeiro, hoje, infelizmente, a maioria das tecnologias que a gente tem de produção de sementes, né, de transgenia, hibridismo, materiais, né, de linhas puras com características, elas são estrangeiras. Então a gente paga muito royalty, né, em cima disso. E isso carece muito o custo de aquisição desses insumos, né, no caso das sementes. Tecnologia boa, né, de semente, pessoal, imagine só, você prepara toda uma área, né, investe pesado em fertilizante, maquinário, tudo. Só que você utiliza uma semente ruim, tecnologia ruim, baixo vigor, baixa pureza, potencial de produção baixo. Vai adiantar você fazer isso tudo? Não. Então, a semente é muito importante, né? Só que acontece, existe muito pirataria de sementes, né? Sementes clandestinas. E isso faz com que aconteça o quê? Você pague por uma coisa que não está valendo aquilo, entendeu? Então, eu acho que nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, se você não produz transgênico, né? Só que o vizinho produz e cruza com o nível da sua propriedade, você paga multa, né? Então, vê tanto que é complexo essa situação. Ah, professor, mas o seu Zé lá, da rocinha lá, ele está colhendo lá e cultivando, você quer punir ele? Não. Nesses casos, pessoal, quando é para subsistência, a legislação muda. Então, assim, eu estou falando de grandes fazendeiros, né, que fazem isso. E isso é muito ruim, tá? Porque a gente está pagando royalties, né, e o pessoal está utilizando tecnologia que não deveria estar utilizando da forma errada. Além disso, pessoal, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você vai perdendo um pouco a tecnologia. As grandes empresas têm mecanismos genéticos de defesa, né, que com o tempo essa tecnologia ela vai se segregando e quando ela se torna suscetível a doenças e pragas, né, perdendo
aquela característica que atribuía a ela, né, essa diferenciação, tá? Então, uma coisa muito importante surgiu no Brasil é o Renazem. O que é o Renazem, pessoal? Renazem é onde as pessoas físicas, jurídicas, né, que exerçam atividade de produção, beneficiando a embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e exportação de semente e mudas, eles são obrigados a se inscrever no Renazem, entendeu? E o Renazem é ligado ao MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então, para que eles têm que fazer isso? Primeiro, todas as pessoas que forem exercer atividade de responsável técnico, entidade certificadora de semente muda, certificador de semente muda de produção própria, laboratório de análise de semente muda e amostrador de semente muda, eles têm que estar registrados na Renazem, porque isso é como se fosse garantir que aquele profissional ele está sob o vigor da lei, né? Ele tem certeza que ele está sendo vistoriado, está, né? Como vamos dizer assim, tomando bênção, né? Assim, da legislação brasileira contar isso, né? Ele vai emitir uma certificação sabendo que existe normas, existe regras, né? E assim por diante, tá? Então, no mapa, pessoal, fica instituído, caracterizado algumas atribuições ou nuances, né? Para cada departamento e programa responsável. Porque existem vários programas no mapa, no Renazem, para, por exemplo, o programa de registro nacional de cultivares, né? E por assim em diante. Então, fica tudo ligado ao mapa, aos detentores de tecnologia ou patente, o Registro Nacional de Cultivares, produção de sementes e mudas, certificação de sementes e mudas, análise de sementes e mudas, comércio de sementes e de mudas, fiscalização de sementes e de mudas, utilização de sementes, comissões de sementes e mudas, que são órgãos consultivos, tá? E sanções e penalidades. Então, tudo isso fica a cargo do mapa realizar, né, quando a gente fala de produção de muda e sementes, tá? Então, por que a gente tem que falar sobre isso, professor? Bem, a questão da produção de semente, pessoal, agora que vocês sabem a diferença de produção de semente e de grão, né? Ela é muito importante, né? No Brasil, a agricultura representa cerca de 28% do PIB brasileiro. Emprega 37% dos trabalhadores, né? Então veja que é uma quantidade muito grande, né? Quase 40%, e responsável por 44% das exportações brasileiras, tá? Então veja a importância da agricultura, né? O mercado de sementes movimenta cerca de 30 bilhões de dólares no mundo, né? Sendo que 2,5 bilhões apenas em sementes de hortaliças. No Brasil, a produção de sementes no Brasil movimenta mais de 1,5 bilhões de dólares, né? Sendo as principais culturas milho, soja, arroz e trigo, né? Na produção de semente. E no Brasil, a parte hortaliça movimenta 70 milhões de dólares, né? Sendo as principais cultivares, cultura de tomate, cebola, melão e alface. Pessoal, vocês acham que são pouco, né? Mas pensa o que uma semente pode gerar, né? Então, a gente está falando só da semente. O que ela gera de valor para o Brasil, para o mundo, é muito grande, né? Então, imagina a tecnologia, uma semente mal fiscalizada, uma semente pirata, tanto pode comprometer os trabalhos das pessoas, né? A geração de riqueza para os países. Então, vou falar um pouco da questão do contexto histórico e evolutivo, né, no Brasil da produção de sementes. Os produtores de sementes no Brasil são empresas privadas, tá? Mas pode existir cooperativas que fazem isso, né? Associações e tudo mais, tá? Instituições públicas, né? Como a Embrapa, ou faculdades, instituições, universidades, tá? Mas a grande maioria são iniciativas privadas, tá certo? Em abril de 1997 foi sancionada a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei 9.456. Essa lei foi muito importante. Por quê, pessoal? O pessoal das empresas de fora, né, os estrangeiros, eles viram com maus olhos o Brasil tem uma lei de segurança. Por quê? Porque se está acessando tecnologia para cá, poderia ser roubado, né? Isso acontece, gente, isso não é ideia da conspiração não, tá? Então começou a regular, né? O Brasil começou a regular e isso fez com que acontecesse o quê? As empresas entrassem trazendo dinheiro para investir aqui. Então ele teve um desenvolvimento muito grande, né, na questão de
de evolução de tipos de cultivares, né, de tecnologias, hibridismo, né, e transgenia. E esse marco, como eu disse para vocês, ele dá maior segurança para o produtor, né, evitando bioterrorismo e pirataria. Tá? Professor, o que é bioterrorismo? Pessoal, se você entrar com 1 grão de soja dentro do bolso nos Estados Unidos, você pode ser preso, né, como um terrorista. Ah, professor, você está maluco, 1 grão de soja? Não, professor, isso é sério. Imagine só, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Então, imagine só 1 grão que você traz uma doença, né? Um país que quer degringolar corpo, né? Ele vem um país concorrente, por exemplo, um país concorrente com o Brasil, ou vamos pegar o contrário, Estados Unidos, né? O Brasil é concorrente dos Estados Unidos de produção de soja. Aí o brasileiro, um brasileiro bem maluco fala assim, eu vou levar uma doença numa semente e soltar lá. Isso acontece, viu, pessoal? Então o risco de você esparramar uma doença, uma praga nova, né, é muito grande. Então existe essa questão do bioterrorismo, sim, tá? Então essas medidas de entrada e saída de grãos, de sementes, é muito importante, tá? A quarentena que você faz nos portos, então essas leis, né, de proteção de cultivares é muito importante por conta disso, tá? E os detentores de patentes eles começaram a partir de então a receber os royalties, né? Que nada mais são a sua detenção de tecnologia, eles receberam por parte daquilo, tá? Então a gente tem alguns conceitos importantes, né? Que é bom você saber, que é o hibridismo. O que é o hibridismo? O hibridismo nada mais é que o cruzamento de linhagens puras, né? Então a gente tem um híbrido simples, duplo e triplo, né? O híbrido simples é o cruzamento de 2 linhagens puras, você tem o híbrido simples. O híbrido duplo é o cruzamento de 2 híbridos simples, tá? E o híbrido triplo é o cruzamento de um híbrido duplo com uma linhagem, tá? Então ele tem maior variabilidade genética, tá certo? O transgênico, pessoal, nada mais é que ele possui um gene que é fora do gênero, família que ele pertence. Então, por exemplo, a gente tem um milho bacillus, o milho BT, né? Milho BT. O milho BT é um milho que ele é resistente a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho. Então, o que é esse BT? Esse BT vem de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria de solo. Então, na sua constituição de DNA, ele tem genes dessa bactéria. E essa bactéria ela produz uma toxina que mata a lagarta do cartucho, né? Então, a partir de então, essa planta começa a produzir essas toxinas, né, esses cristais, e combater essa lagarta, né? E cada gene diferente, a gente fala de evento, né? Então, a planta tem 2 eventos, então ela tem 2 tipos de transgenia, tá? Pra você ter uma noção, hoje já tem plantas com 15 eventos, então 15 genes diferentes, tá? Mas não é só para combate de doenças, não, nem pragas, né? Hoje já tem eventos na planta, ou transgenias, para resistência a estresse hídrico e uma série de coisas, tá? Pureza. Professor, o que é pureza? A pureza nada mais é, né, que o quão puro você pegar um lote de semente. Mas o que é isso, professor? Eu pego 1 quilo de semente, eu pego um saco, uma amostra. Daquilo 1 quilo, quantos quilos realmente são sementes? 1 quilo, tudo semente. Então ela tem 100% de pureza. Não, professor, só 950 gramas ela tem de semente. O resto é cisquinho, palha, né, partes da planta. Então a pureza dela é 95%. Quanto mais puro, pessoal, melhor a semente, tá? Teor de germinação, a mesma coisa, só que no caso, a cada 100 sementes que eu faço a amostragem, quantas germinaram? Germinaram 98, professor. Então ela tem 98% de germinação. Por que pureza e teor de germinação é importante você saber? Porque quando você vai fazer a densidade populacional de 1 hectare, você consegue calcular o quanto de semente você precisa adquirir. Vocês concordam comigo? Quanto mais baixo, né,
a pureza, menor teor de germinação, você precisa de mais sementes para conseguir o plantel desejado, senão você vai estar perdendo área, você vai estar perdendo fertilizante, horas máquinas, hora de trabalho no homem, entendeu? Então, por isso que é importante essas informações. Sementes pelletizadas. Sementes pelletizadas, pessoal, nada mais é que sementes tratadas, né? Elas são tratadas para durarem mais tempo, né, a campo. Então, às vezes faltou chuva, então ela tem estrutura de proteção que protege ela, certo? Acho que é um dos conceitos bem importantes, mas você já viu já em outras aulas nossas, tá? Mas é importante saber. Beleza. Produção de mudas. A produção de mudas, pessoal, nada mais é que você produzir a partir de sementes ou parte vegetativa, mudas de plantas, né, para levar para outra área e cultivar, né? A muda, você cultiva, prepara ela para levar para outro lugar, tá? É diferente de você plantar ou semear no lugar definitivo. Então, ela pode ser de qualquer nível tecnológico, tanto alto, baixo, médio, desde que atenda a sua necessidade. Não adianta nada você comprar puta na casa de vegetação, mega estrutura, né, de nebulizador e tudo mais, sendo que você tem um canteiro em casa. Às vezes você poderia fazer com jornalzinho, né, você faz os cálculos de jornais. Então depende muito do que você quer fazer e qual é a sua finalidade, tá bom? Então, cultivo protegido, que é o das casas de vegetação, né? Quais são as vantagens? Maior precocidade, menor possibilidade de contaminação fitopatógena, porque está protegido, né? Maior relação de potencial entre semente, plantas e mudas obtida, melhor aproveitamento da área destinada, né? Maior facilidade de execução dos estados culturais, que fica mais fácil mesmo, né? E menor estresse por ocasião do transplantio. Então, o cultivo protegido ele tem inúmeras vantagens. Só que o que acontece? Eu acho que a única desvantagem é que você precisa de um investimento alto, né? E uma tecnificação muito alta também. Mas é um modo muito importante, né, de produção de mudas, tá certo? Então aqui as imagens, né, de como que é a estrutura de proteção. O pessoal fala muito estufa, né, mas o termo correto é casa de vegetação ou casa de cultivo protegido, tá certo? Substrato, pessoal. Substrato ainda mais é que material sintético, sólido, né? Ou pode ser, material sólido, natural, sintético ou residual, mineral ou orgânico puro ou misturado, que proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento do sistema reticular. Ele faz se passar pelo solo, né? Então é onde que a raiz vai crescer, né? Então existe vários tipos de substrato, pessoal. Tem substrato não sei no mesmo, mas hoje você consegue comprar ele pronto, né? Igual no caso desses saquinhos aqui, né? Você tem, por exemplo, os feitos, né? Que são a partir da carbonização da casca de arroz, que é a imagem 1, né? Então ali naquela imagem 13 tem uma mão segurando, aquilo é o substrato, né? Então ele é muito rico em minerais, alta CTC, certo? Os recipientes. O recipiente nada mais é que aquela estrutura, né? Onde vai ser semeada as sementes ou colocada as partes vegetativas para a produção das mudas, né? E ela tem algumas coisas que você tem que ficar bem atento, né? Tanto a questão do manuseio dela, né? Questão de fitossanidade, né? Que muitas delas podem reter micro-organismos, né? Causadores de doenças nas plantas, tá certo? Então tem que lavar elas ou se não descartar. Tem umas que não é possível reutilizar, tá? Então, quando você vai escolher uma, depende da sua finalidade, como eu disse para você, pode ser de jornal, pode ser restos de copinhos de plástico, né? Enfim. Mas, principalmente quando você vai trabalhar no modo mais profissional, do material, o material se é isopor, se é plástico, né? O tamanho, a forma e a utilidade, né? Porque cada cultura exige uma profundidade, um tipo de recipiente para produção, né? Então aqui eu mostro a imagem para você de isopor, né? As de PVC, né? E algumas mudinhas cultivadas, tá? Então a irrigação é muito importante também. A gente tem 3 tipos de irrigação muito utilizados: a nebulização, né? Que é feito por nebulizadores, emite pequenos gotículas de água, deixam sempre um ambiente com umidade relativa bem alta. Microaspersão, que são feitos por microaspersores, e subirrigação, que é feita utilizando
pequenos, como se fossem adubações localizadas, certo? Só que mais bem direcionadas. Então, e tem alguns traços culturais que devem ser feitos na produção de mudas, a repicagem, né? Isso aqui que é repicagem. Pessoal, eu falei para vocês que quando maior a pureza, maior a germinação, menor quantidade de semente você vai precisar. Né? Só que o contrário também acontece. Quando mais baixa a pureza, mais baixa a germinação, você precisa de mais. Então, em alguns casos, as sementes são naturais da pureza dela ser baixa. Né? Então, você coloca, em vez de uma semente por célula, né, da bandeja ou do copinho, você coloca 2 ou 3. Né? E quando nasce, você elimina as mais fracas. Por quê? Porque é para evitar que alguma célula não nasça algumas sementes, né? Você evitar isso. Então, a repicagem nada mais é que isso. A retirada das mais fracas pode ser feita com tesourinha ou com a unha mesmo, para manter o vigor. Então, você faz isso para impedir que elas compitam entre si, tá? Controle de fitopatógeno, que é o controle de doenças, tanto de fungos, nematóides, bactérias e vírus, é muito importante ser feito. Por quê? Porque ele é um ambiente controlado, né? Mas se você vê que existe um foco dessas doenças ali, você tem que descartar, né? Ou controlar. Por quê? Porque você pode levar isso a campo, tá? Você está propagando a doença. A qualidade de luz, né? São estudos novos que estão sendo feitos, a qualidade de luz, né? Por exemplo, sombrite que protege a casa de vegetação é da cor vermelha. Por quê? Ah, não, essa cultura aqui, ela se desenvolve melhor que esse espectro de luz. Enfim, pessoal, eu tentei falar para vocês as principais características que eu acho, né? Mas tem mais coisas materiais complementares que eu deixei para vocês. Não deixe tirar dúvida, tá? Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijão. Tchau.